Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Helder, vosso professor de Física, e desta feita nós estaremos fazendo uma videoaula, um estudo sobre o estudo dos gases, que é o conteúdo que nós estamos aprendendo agora, tá? Então, a ideia dessa aula é nós fazermos uma introdução, ou darmos os primeiros conceitos relevantes ou inerentes, né, a esse estudo que é chamado estudo dos gases, beleza? Bom, em primeiro lugar, é importante nós mencionarmos ou indagarmos o que é um gás, né? Então, nós dizemos que o gás ele é um fluido que possui as seguintes propriedades, né? Que é a compressibilidade e a expansibilidade. São duas propriedades que ele tem. E que tende a ocupar todo o espaço que lhe é oferecido, conforme nós vimos, por exemplo, a diferença entre o sólido, o líquido e o gás, né? No caso do sólido, ele possui forma e volume constantes, fixos, né? O líquido ele se adequa a qualquer recipiente, porém o seu volume é fixo, embora a sua forma possa variar. Né? Quando você coloca, por exemplo, um líquido em um recipiente quadrado, ele assume aquela forma do recipiente, ou qualquer outro recipiente que você colocar aquele líquido, tá? Já o gás não, o gás ele tem essa propriedade, tanto de o seu volume quanto a forma dele ser variável, né? Na verdade, o gás ele pode ocupar todo o volume que lhe for oferecido, né? Então aqui você tem a simulação de como é o comportamento de um gás. Você pode ver aqui que tem diversas partículas aqui que estão em constante movimento e essas partículas elas colidem tanto entre si como colidem também com as paredes do recipiente, beleza? Você pode observar também que se existisse uma possibilidade de eu diminuir esse espaço em que esse gás está confinado, se existisse essa possibilidade, né, através de algum método, você pudesse mover as paredes desse recipiente, você poderia, por exemplo, diminuir o volume ou aumentar o volume e esse gás sofrer ou ter essas duas propriedades que foram mencionadas aqui na definição do que é um gás, né? Por exemplo, o que nós chamamos de expansibilidade é quando o gás simplesmente aumenta o seu volume. Como vocês estão vendo aqui nessa seta aqui para a esquerda, né? Diminuição da pressão, você tem uma expansão, né? Porque como o volume aumenta, a pressão vai acabar diminuindo, né? Isso aqui é uma das leis que nós estudaremos no próximo conteúdo que estaremos abordando, né? Que é transformações gasosas. E quando acontece um aumento da pressão, ou seja, o volume diminui, você tem uma compressibilidade, né? Uma compressão. Então, o gás ele tem essas propriedades, né? Essas características, tá? Aqui tem outras características também que eu queria trazer para vocês. Que, em primeiro lugar, é que as moléculas estão muito distantes entre si. Essa simulação que nós estamos vendo aqui nessa figurinha, né, nesse GIF, onde as partículas estão em constante movimento, você nota que as partículas são grandes, né? Se você fosse pegar isso no caso real, as partículas são muito pequenas, né? Porque o tamanho de um átomo é da ordem de 10 elevado a menos 10 metros, né? Algo diminuto, né? Muito pequeno. Tá? Mas aqui é só uma simulação, né? Então, as moléculas elas estão muito distantes entre si, se for considerar em relação ao seu tamanho, né? Porque tudo vai depender assim, da referência que você está utilizando, né? Como, por exemplo, quando a gente fala, a distância daqui para a Lua é grande, né? Se formos usar como referência o espaço que nós temos ao nosso redor, né? A distância entre aqui e o local de trabalho, por exemplo. Então, a distância daqui para a Lua é muito grande, né? Mas se você for comparar a distância aqui para a Lua com a distância que nós temos daqui para o Sol, por exemplo, então a distância daqui para a Lua é pequena. Né? Então, as moléculas estão muito distantes entre si em relação ao tamanho delas. Né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem que, em condições normais de temperatura e pressão, que é essa sigla aqui que nós vamos utilizar muito, né? Muito utilizada na química, né? Que é CNTP, Condições Normais de Temperatura e Pressão, CNTP. Então, em condições normais de temperatura e pressão, 99,9% do gás é composto por espaço vazio. Por quê? Porque as partículas são muito pequenininhas, né? Em relação ao volume que ela tem lá para ocupar. Então, por isso que você tem aí o volume, a maior parte do volume que é ocupado por um gás, a maior parte dele é formada por espaço vazio, né? E as condições normais de temperatura e pressão são temperatura 0 graus Celsius ou 273 Kelvin, né? Lembrando que para você transformar de Celsius para Kelvin, você usa essa equação aqui, ó, T igual a TC mais 273.
Então, essa é a forma que você transforma de grau Celsius para Kelvin, né? Então, por exemplo, se eu substituir esse 0 grau Celsius aqui, ó, nessa equação, no TC, aqui se eu substituir por 0, botar o 0, 0 mais 273 vai dar justamente 273 Kelvin, que é a temperatura que aparece aqui, tá? Aqui, ó. Bom, deixa eu apagar tudo aqui para ficar melhor, não ficar desorganizado. Pronto. Bom, e a pressão é a pressão atmosférica, né, que é a pressão de um ATM. Vocês vão entender melhor o que é a pressão nos próximos slides, né, quando nós falarmos um pouquinho sobre a teoria cinética dos gases. Mas, de uma forma geral, a pressão, a gente define a pressão como sendo a força por unidade de área, né? Quando você tem, por exemplo, aqui tem uma área, aqui, ó, um disco, né, tem um disco aqui, um disco, e tem uma força sendo aplicada sobre ele, uma força F. E quando você divide a força pela área, isso dá pressão, né? Isso aqui é pressão. Mas no caso de um gás, nós vamos dizer que a pressão aqui ela tem um significado físico diferente, né? Pelo menos a nível microscópico, tá? Outra característica que eu queria mencionar é que a força de interação entre as partículas não existe, né? Como as partículas estão muito distantes entre si, não existe essa força de interação. Como acontece, por exemplo, no sólido, né? Quando você está aqui num sólido, por exemplo, as partículas elas estão muito próximas uma da outra e existe uma interação entre elas, né? Existe uma força de atração, uma força de interação entre elas que mantém todo o sistema bem rígido, né? Tem até uma simulaçãozinha que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que mostra, né, como seria do estado sólido para o estado líquido, do líquido para o gasoso, né? Bem interessante. Vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? Outra propriedade referente aos gases é que o movimento das partículas é um movimento desordenado, né? Não existe uma ordem no movimento. As partículas se movimentam para todas as direções, beleza? Aqui foi só para ilustrar, né, a questão do movimento em todas as direções, né? Não sei se vocês estão vendo aqui, mas tem uns rabiscozinhos aqui atrás de cada uma dessas partículas. Ele é bem assim difícil de visualizar, né? Mas só para demonstrar que o movimento o movimento acontece em todas as direções, né? Mas embora eu coloquei essa figura aqui, mas essa simulaçãozinha aqui já demonstra isso, né? Bom, antes de continuar a falar sobre o exemplo dos gases, eu vou mostrar para vocês essa questão que eu mencionei de como muda, né, do estado sólido para o líquido, para o gasoso e vice-versa. Pronto, pessoal, aqui você tem aqui é um site chamado vascac, né, .cz, onde você tem várias simulações, né, e aqui você tem a simulação dos estados físicos da matéria. Então aqui, por exemplo, está no estado sólido, né? Então posso transformar para o estado líquido, você vai ver o que acontece com essas partículas, né? A priori você vê que essas partículas elas estão bem juntas uma da outra, né? E elas têm uma interação entre elas, né? Mas quando ela muda para o estado líquido, é o que acontece. As partículas vão começar a se desprender uma das outras, né? E nota que você tem um movimento bem maior, né? Então é por isso que no caso do líquido, ele tem essa propriedade de se adequar a qualquer recipiente, né? Porque ele, de certa forma, fica assim maleável, né, podemos dizer assim, para qualquer recipiente, né, porque as partículas têm esse poder de movimento. Quando vai mudar para o estado de gás, olha o que acontece. Agora está virando estado de vapor. As partículas ficam totalmente distantes uma da outra, né? Ó, você vê que as partículas têm total liberdade para se movimentar. Aqui você pode fazer o caminho inverso também, ó, do gás para o líquido, que seria você teria que retirar, né, o calor para que a temperatura diminuísse e ela chegasse até o ponto de, nesse caso aqui, liquefação, né? Você ia mudar do estado gasoso para o líquido. Agora, do líquido para o sólido, solidificação, ó, as partículas vão se juntando, juntando até formar o sólido. Isso acontece quando você forma, por exemplo, um bloco de gelo, né? Alguma coisa assim. Então, isso também acontece, tá? Vamos voltar para a nossa apresentação. Bom, então, quais são os exemplos de gases que nós temos? Cerca de 10% dos elementos da tabela periódica, em condições ambientes, né, são gases. Por exemplo, argônio, hélio, xenônio e etc. Aqui eu coloquei essa figura só para ilustrar os gases que nós temos, né, como o gás hélio, o gás oxigênio, H2O, né, que é, no caso, a fórmula molecular da água, mais um estado gasoso, né, nesse caso aqui, já que nós estamos tratando de gás. E o NH3, que é a amônia, tá? Bom, o ar que nós respiramos é uma mistura composta de oxigênio e nitrogênio. Na verdade, a maior parte, né, dos gases que estão ao nosso redor
é formado por nitrogênio, né? 78% de nitrogênio, é uma quantidade bem grande, né? Oxigênio é somente 21%, o restante é argônio, vapor de água, outros gases que existem, né? Então, existem diversas aplicações dos gases. Nós temos, por exemplo, a aplicação em maçaricos, né? Um gás ele é confinado dentro desse recipiente, e esse gás inflamável, quando você aperta aqui, né, nesse botãozinho, você acaba tendo a chama aí para ser utilizada, né, para algum fim. Temos também a aplicação de gases nas lâmpadas fluorescentes, né? Elas funcionam, elas conseguem iluminar porque dentro da lâmpada tem um gás, beleza? Bom, a teoria cinética dos gases, ela vem nos explicar ou tentar nos fazer entender, né, como as grandezas macroscópicas podem ser definidas a partir das microscópicas, né? Porque quais são as grandezas macroscópicas importantes para nós no estudo dos gases? São três. Primeiro, a pressão, que nós vamos representar por P, tá? P de pressão. V de volume, T de temperatura. Tranquilo, né? No caso, cada grandeza física dessa é representada pela primeira letra do seu nome. P de pressão, V de volume, T de temperatura, né? Essas grandezas macroscópicas são chamadas de variáveis de estado, tá? E são elas que definem a situação em que um gás se encontra, ou seja, o seu estado termodinâmico. Então, quando você tem um gás, por exemplo, aqui você tem um recipiente, um êmbolozinho aqui, e aqui tem um gás confinado, um gás. Tem um gás aqui. Então, nesse gás aqui, associado a ele, você tem uma pressão, você tem o volume do recipiente e tem a temperatura que ele está, que você pode medir utilizando um termômetro, né? A temperatura você pode medir usando um termômetro. A pressão você pode medir usando um manômetro. E o volume é o volume do recipiente, né? Então, essas grandezas, pressão, volume e temperatura, são chamadas grandezas macroscópicas, né? O que são as grandezas microscópicas? Velocidade das partículas. As partículas têm uma certa velocidade, certo? A energia cinética de cada uma delas, a massa das partículas. Então, essas são as grandezas microscópicas, né? Então, como é que nós podemos definir as grandezas macroscópicas em termos das microscópicas, né? Isso que a teoria cinética dos gases tenta explicar, né? Em primeiro lugar, nós sabemos que a temperatura ela está associada ao grau de agitação térmica das partículas em um sistema, né? Então, a temperatura, no caso do estudo dos gases, está associada ao grau de agitação térmica molecular. Ou seja, a grandeza física está associada à energia cinética. Por que energia cinética, gente? Porque energia cinética é energia associada à velocidade, né? O movimento das partículas. Então, quanto maior for o movimento das partículas, maior é a sua energia cinética, né? E essa energia cinética, no caso do estudo dos gases, ela é dada por esse fator, 3 meios, 3 sobre 2, nRT. Eu vou explicar mais na frente o que é essas duas coisas, tá? O que é N? O que é R? Tá certo? Então, nós iremos explicar com mais detalhe. Na verdade, já tem até um vídeo aula sobre isso, né? Na equação de Clapeyron, certo? Mas vocês podem visualizar lá e descobrirem, né, o que é o N e o R. O N eu vou falar, né, no decorrer dessa videoaula, que é a quantidade de matéria, tá certo? O T todo mundo conhece, que é a temperatura, e EC seria a energia cinética, beleza? Bom, então, está aqui, né, uma ilustração por exemplo, de como é que funciona essa questão do movimento das partículas em relação à temperatura. Aqui você nota que a setinha é maior, né, que apresenta maior movimento. Então, você teria maior temperatura. Então, aqui tu tem as setinhas menores, menor movimento, menor temperatura. O movimento está associado à energia cinética, tá certo? Então, a temperatura a nível microscópico seria o quê? Seria a energia cinética das partículas. O volume é algo simples, né? Que seria somente a capacidade do recipiente. Quanto maior o recipiente, maior a capacidade. E já a pressão do gás é algo que a gente precisa, de alguma maneira, se adequar, né? Porque a pressão do gás, nesse caso, vai estar associada às colisões que as partículas constituintes do gás efetuam contra as paredes do recipiente que o contém, né? Esse gás já está dentro do recipiente. Cada colisão que ele tem aqui com as paredes do recipiente, ele acaba contribuindo com a pressão, né? Então, tu tem inúmeras partículas ali fazendo isso. Então, acaba tendo essa pressão, né? Eu vou fazer aqui, mostrar outra simulação para vocês ficarem entendendo melhor sobre isso, tá? Pronto, aqui você tem uma simulação, um recipiente, ó, nesse recipiente está conectado a ele um termômetro, que é essa parte aqui, e tem também um manômetro que pode calcular a pressão, né? Aqui você pode simplesmente aumentar o volume do recipiente ou diminuir, né? Que seria o volume, né? A capacidade do recipiente, talvez seja a grandeza mais fácil de você entender. Então aqui eu posso colocar algumas partículas, ó,
E vocês podem notar que a pressão ela só começa a ser assim computada quando essas partículas começam a colidir com as paredes do recipiente, né? Eu vou reiniciar aqui, ó, só para que vocês visualizem, né? Olha só, quando eu faço isso, pronto. Enquanto as partículas estão indo, note que a pressão aqui está em 0 atm, né? A pressão não muda. Aí vai chegar um momento em que essa pressão começa a ser contabilizada quando as partículas começam a colidir com as paredes do recipiente. Então, isso aqui vai me dar tipo, o significado físico, né, na teoria cinética dos gases, do que é a pressão do gás. O que é a pressão do gás? Seria a quantidade está associado, né, ao número médio de colisões que essas partículas têm com as paredes do recipiente. Como as partículas estão em movimento, então esse movimento das partículas fazem com que elas colidam com as paredes do recipiente. E isso é o que causa ou ocasiona aí a pressão, tá? Já a temperatura é a medida da energia cinética das partículas, né? Vocês podem notar aqui, ó, que quando eu vou aumentando a temperatura, tem um número aqui em cima que vai, ó, mudando, né? Temperatura 442 Kelvin e por aí vai. Quando você vai aumentando a temperatura, você vê que as partículas vão ficando mais agitadas, né? As partículas vão aumentando a velocidade. E claro, outra coisa também interessante de se notar é que quando você aumenta a temperatura, a pressão acaba aumentando também, né? Isso é algo fácil de você entender, porque quanto maior for a temperatura, maior vai ser o movimento das partículas, maior vai ser a quantidade de colisões que ela vai ter com as paredes do recipiente. Isso faz com que a pressão também aumente quando você aumenta a temperatura, né? Você nota facilmente esse movimento mais intenso das partículas, né? Também já está aqui em 7.295 Kelvin. Bom, gente, aí voltando para a nossa apresentação, eu vou definir agora para vocês o que é o mol e a massa molar, tá? E a importância voltada para essa questão, né, de nós definirmos o que é o mol, o que é a massa molar, é porque nós precisamos contabilizar ou descrever a quantidade do número das partículas que você tem em um gás através de um número mais adequado, né? Então, para nós entendermos melhor o que é isso, vamos definir, tá certo, o que é o mol. O mol ela é uma quantidade, né, usada para a contagem do número de partículas de um gás. Então, para você entender o que é um mol, eu gosto muito de trazer essa pergunta, né? Primeiro, o que é uma dezena? Quanto vale uma dezena? Todo mundo sabe que é 10. E quanto é que vale uma dúzia? Todo mundo sabe que é 12. Então, quanto é que vale um mol? Pronto, um mol é uma quantidade de partículas, né? Só que no caso do mol, ele vale 6,023 vezes 10 elevado a 23 partículas, né? Ou seja, quão grande é esse número? Se você lembrar que mil são 4 dígitos, né? São 4 algarismos, né? Você tem 3 zeros e o número 1. 1 milhão, tu já vai ter 7 algarismos, né? 1 bilhão, 10 algarismos. 1 trilhão, 13 algarismos. Mais 3 zeros, 1 quatrilhão. Mais 3 zeros, 1 quintrilhão. E mais 3 zeros, nós teríamos um 6 trilhão, né? E aqui teria 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, né? Então, são 23 algarismos, né? Então, você vê como esse número é imenso, né? A quantidade de partículas que você tem no gás é muito grande, né? Muito grande. Por isso que ela tem que ser representada através desse número, que é o número que nós chamamos de número de Avogadro, né? Seria essa quantidade toda de partículas. Já a quantidade de matéria N, ela é definida como a razão, né? Entre a massa de um gás em gramas e a massa molar. Qual a diferença da massa em gramas para a massa molar, né? A massa em gramas seria o que ela corresponde, tá certo? Em relação ao peso dela, podemos dizer assim, né? Já que peso é a massa vezes a gravidade. Então, quando você tem inúmeras partículas ali no gás, cada uma dessas partículas elas contribuem com uma certa massa, né? Então, quando você pega a massa total das partículas e divide pela sua massa molar, que seria a quantidade de gramas que ela tem por mol, ou pelo esse número grande de moléculas, né? Que é dado por esse número aqui, 6,023 vezes 10 a 23. Então, você tem a quantidade de matéria. A quantidade de matéria, a unidade dela é dada em mol, tá? Mol. Então, é uma equação bem simples, né? Nzinho minúsculo é M minúsculo sobre Mzão. Então, M minúsculo é a massa em gramas. Esse aqui, ó. Aqui é a massa em gramas. E esse aqui é a massa molar. Nós vamos fazer exercício para calcular a massa molar, tá? A unidade de N é o mol, e o plural dele seria mols, né? Então, quando você tem 2 mols de partícula, a partir de 2 já fala no plural.
Já a massa molar seria a massa de 1 mol de átomos desse elemento. Então, por exemplo, quando você pega... Por exemplo, se você pegar 10 bolas de boliche, 10 bolas de boliche e 10 bolas de chimbra, bolinha de gude, né? Então, você nota que a massa contida nas bolas de boliche é maior, é uma massa maior do que essas daqui, porque são menores, né? Então, os átomos também funcionam a mesma coisa. Nem todos os átomos têm a mesma massa, né? Então, cada um tem uma quantidade. Então, por exemplo, para o caso do alumínio, a massa molar do alumínio seria 27 gramas por mol. Então, quando você pega um mol, ou seja, essa quantidade aqui de partículas de alumínio, de átomos de alumínio, você teria o equivalente a 27 gramas. Ou seja, é uma quantidade muito grande de partículas de alumínio para dar somente 27 gramas, né? Outra coisa interessante, ou outra equação interessante, é o número de partículas, que seria a quantidade de partículas numa amostra, é dada por essa equação, né? N igual a N vezes Na. O que é N? É o número de mols, é a quantidade de matéria. E o que é o Na? Seria o número de Avogadro. Ou seja, se num certo gás você tem 10 mols, por exemplo, de partículas, 10 mols, então seria 10 vezes esse número, para dar a quantidade total de partículas, né? É uma equação bem simplesinha, só um produto. Então, para nós entendermos melhor, vamos fazer essa questão aqui, o exemplo 1. Consideremos uma amostra de 88 gramas de CO2. Então, tu tem a massa, que é 88 gramas. A massa molar do gás carbônico é aproximadamente igual a M igual a 44 gramas por mol. Aí calcula a quantidade de matéria e o número de partículas na amostra. Gente, essa questão é bem simples, né? Porque já tem a massa em gramas e tem a massa molar, que é 44 gramas por mol. Aí você fazer o quê? Já tem aqui a resolução, ó, só substituição. 88 por 44, que dá 2 mols. Acabou-se, só isso mesmo. Para calcular a quantidade de matéria, que é mol, né? Já o número de partículas, como é que você vai fazer? A gente aprendeu que no último slide que o número de partículas é Nzão igual a N vezes Na. Beleza, né? Que é Na? 6,023 vezes 10 a 23. E o N é 2. Quando se multiplica por 2, dá 12, né? 6,023 dá 12. Então é isso aí, o número total de partículas. Tem outro caso aqui, ó. A fórmula molecular da amônia é NH3. Neste caso, calcula a massa molar da amônia. Aí dá a massa atômica dos elementos, né? Então, como é que eu faço para calcular a massa molar? A massa molar do NH3, que é da amônia. Então, seria, eu tenho um átomo de nitrogênio vezes a massa atômica do oxigênio é 14, do nitrogênio, desculpa. Então, 1 vezes 14, mais quantos hidrogênios eu tenho na fórmula molecular? 3 hidrogênios vezes 1, porque a massa do hidrogênio é 1. Tá? Então, vai ficar 1 vezes 14, 14, mais 3 vezes 1, 3, 3 mais 14, 17. 17 gramas por mol. Essa seria a massa molar da amônia. Aí aqui pede para você calcular a massa molar de de todos esses gases. Então é bem fácil, né, gente? Aqui porque já é dada a massa atômica, ó, dos elementos. O hidrogênio 1, carbono 12, o oxigênio 16 e o cloro 35,5. Então, para o caso da letra A, H2, essa aqui é muito fácil, né? Porque é 2 vezes 1. Você tem 2 átomos de hidrogênio e cada átomo de hidrogênio contribui com 1 na massa. Então, 2 gramas por mol. A letra B, letra C e D deixo para vocês. A letra E, não, letra D eu fiz aqui, ó. A massa molar do CO2. Como é que fica? Seria, uma vez eu só tenho um átomo de carbono. Um átomo de carbono. Vezes 12. E tenho 2 átomos de hidrogênio. 2 vezes 16. Fazendo essa conta, daria 44 gramas por mol. Não é? Se você quiser fazer outras letras, né? Por exemplo, tem a letra F aqui, né? Eu vou fazer aqui rapidinho. Então, massa molar do C5H12, então seria 5 vezes... qual é a massa do átomo de carbono? 12. 5 vezes 12. Mais... do hidrogênio tem 12 vezes 1. Então, 5 vezes 12 aqui vai dar 60. E 12 vezes 1 vai dar simplesmente 12. Então, tudo aqui daria 72 gramas por mol. Para a felicidade de vocês, eu já tenho aqui, ó, a resposta de cada um. O gabarito, né? Então, aqui tá certo, né? Já justamente deu 72. Opa! 72 gramas por mol. Né? Aqui 12 vezes 1. Pronto. É isso.
Tá aqui a resposta, 72 gramas por mol. Certo? Então, vocês fazem o outro para praticar. Tem aqui para você calcular o número de... Cadê a quantidade de átomos que tem na pepita de ouro? Então, você tem 5 mols, e ele pede para você usar o número de Avogadro como 6 vezes 10 a 23. Ele simplesmente despreza o termo 6,023. Coloca só 6, né? Para calcular o número de átomos é muito fácil, porque aqui é só fazer N igual a Nzinho vezes Na. Aqui está o que eu achei Nzinho na vezes web. Na. Então, quem é o Nzinho? 5 mols. Quem é o Na? Constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23. Nesse caso aqui, pedi para considerar isso aí, né? Na questão 3, você tem uma pelota de chumbo, tem 4,2 vezes 10 a 24 átomos. Então, adotando o número de Avogadro como sendo 6 vezes 10 a 23, né? Quantos mols de átomos de chumbo há na pelota? Bom, como Nzão é Nzinho vezes Na, então você pode escrever também um Nzinho como sendo N sobre Na. Por que isso? Porque esse Na pode passar dividindo aqui para o denominador. Então, fica Nzinho igual a N sobre Na. É o que nós vamos fazer aqui. E fazer as devidas substituições. Ó. Nzinho é N maiúsculo sobre Na, que é o número de Avogadro. Substitui 4,2 Joule por 6 dá 7 mols. Beleza? Só isso. E tem essa outra questão aqui, que é a questão 4, que eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Ou a gente pode fazer aqui rapidinho, né? Vamos fazer. Vou dar essa colher de chá e fazer para vocês aqui, ó. Botar um preto para ficar melhor, né? Tem gente que tem problema com vermelho. Ó, em um recipiente há 8 mols de moléculas de gás oxigênio. Então, a quantidade de matéria N é 8 mols. 8 mols. Sabendo que a massa atômica do oxigênio é 16, calcule. Letra A, a massa molar do gás. Letra A massa molar do oxigênio, do O2, vai ser, como eu tenho 2 átomos de oxigênio, 2 vezes, a massa atômica de cada um. 16, que é 32. 32 gramas por mol. E na letra B, pede para você calcular a massa do gás em gramas. Bom, eu tenho que N é igual a Mzinho sobre a massa molar. É a massa em gramas sobre a massa molar. Então, o que é que eu faço? Uma setinha aqui. Então, o N eu já tenho aqui que é 8 mols. A massa em gramas é o que eu quero. E a massa molar é 32. 32. Então, aqui, gente, basta você fazer meio pelos extremos. Ó, 8 vezes 32 2 vezes 32 dá 64. 64 com 64, 128 e 256. Daria 256, né? Que é 8... No caso, 8 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, é só fazer 2 vezes 32, 64. 64 vezes 2, 128 e 256. Certinho. 256 gramas. Pronto, legal. Então, é a massa. Essa aqui é a massa em gramas do gás oxigênio. Bom, galera, então esse é o nosso vídeo, certo? Se inscrevam no canal. Se quiser deixar aquele like, fiquem à vontade, tá certo? Então, até um próximo vídeo. Tchau, um abração.